noite, meus irmãos e irmãs de caminhada, sejam bem-vindos ao nosso canal Luz e Lei Divina Ser Luz. Vamos aí mais um plantão de dúvidas sobre Umbanda e Espiritismo. Pergunta muito boa, muito capciosa. Assim, a pergunta é se no processo de individuação, dessa construção da individualidade do espírito, se quando ele se aproxima de Deus, ele meio que perde essa individualidade. Ou como que se dá isso, né? Essa pergunta, né? Então vamos lá explicar. Gente, ó. Primeiro que eu vou fazer uma chamada aqui, assim, para trazer um pouquinho pra gente, pro nosso nível, pra nossa condição de entender, mas eu vou tentar te responder também, tá, Tomás? Primeiro, assim, ó. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente quer respostas da nossa divindade, da nossa essência espiritual, e a gente nem entende minimamente a nossa própria personalidade, a nossa própria humanidade. O que não quer dizer que a gente não deva buscar. E é aí onde eu vou tentar responder dentro do que a espiritualidade já está trazendo. O que acontece, Tomás? Vamos fazer uma comparação aqui. Vamos comparar, não é uma comparação meramente ilustrativa não, tá? Isso tem um fundo de verdade. O que eu estou querendo dizer? Nós somos crianças espirituais, certo? Então vamos comparar com uma criança que a gente conhece, uma criança humana. Você pode falar que essa criança sabe quem ela é? Que ela sabe quais são as vontades, os gostos dela? Que ela já entende as tendências que ela tem ou a não tendência, quais são as tendências boas, ruins? Que ela sabe se comunicar perfeitamente? Que ela sabe cuidar de si? Que ela sabe o que é o mundo, o que é a família dela, o quem é ela? Não sabe. Então, fazendo a comparação, nós somos crianças espirituais. No máximo, adolescentes, entrando na fase adulta. A gente está começando a ser chamado para a responsabilidade espiritual. Então, essa é uma comparação que eu acho que te responde muito bem. Então, é nesse sentido que a gente está construindo a nossa individualidade como um ser espiritual, um ser divino. A gente precisa acordar para essas verdades. Só que para acordar para essas verdades, a gente precisa ter experiências que nos gerem discernimento, que nos tragam conhecimento. E isso é onde nós estamos agora. Do mesmo jeito que uma criancinha vai ter que brincar, vai ter que ir para a creche, o pai vai brigar, vai passar por frustração, vai chorar, vai ter fome, vai ter sede. A gente está saindo dessa fase de ficar chorando por fome e sede da matéria. Então a gente está começando a buscar algo mais espiritual. Então vamos comparar com uma criança que começa a dar os primeiros passozinhos e já começa a escolher os brinquedinhos dela. Porque o que a gente vê aqui, Tomás, é tudo brinquedinho da nossa alma. Para a gente ter as experiências que nos levarão aos processos de despertar. Entende? Então, assim, tudo bem, vamos buscar entender lá. O que eu posso te dizer de antemão, segundo os conceitos espíritas, são os quais eu confio 100% absolutamente, é o seguinte: quando nós formos individualidade nós seremos, nós jamais perderemos essa individualidade. É mais fácil falar que a gente não tem uma individualidade hoje, nós ganharemos essa individualidade com a maturidade espiritual, do que falar que quando nós evoluímos e ficarmos perfeitos, nós dissolveremos no todo. Isso não existe. Inclusive, isso põe muitas pessoas em confusão, porque é muito triste você imaginar que você vai dissolver num todo e vai deixar de ser. Entende? Não, isso não acontece. Mas assim, vamos deixar o que está além da nossa condição de entender para que a gente compreenda um pouco mais para frente. Então acho que basta, nesse momento, a gente entender que não, a gente está construindo uma individualidade. Essa individualidade, ela tem um propósito no cosmos, né? Mas primeiro vamos começar, a gente começou a levantar e dar os primeiros passos. Vamos firmar esses passos primeiro, porque inclusive são eles que vão nos levar a esse entendimento mais profícuo, mais fidedigno do que é essa perfeição. Né? O que são essas paragens onde as formas não existem, onde essas ilusões não nos enganam, não existem mais. Então a gente não tem nem como conceber. Tá? Mas eu acho que isso responde um pouquinho e acho que dá um certo direcionamento, né? Próxima pergunta. Falando um pouquinho da nossa casa, mas traz alguma coisa que é importante a gente colocar aqui nos nossos plantões. Na Casa Espírita Ser Luz, que é a nossa casa, é orientado que não busquemos pontos riscados na internet para que não nos limitemos. Mas e quanto aos símbolos? Pode? Então vamos por partes. Então por que a gente fala no Ser Luz para vocês não buscarem pontos riscados? Se vocês forem procurar na internet, existem pontos riscados. Aí você vai decorar como é que faz aquele desenho. Quando você decorou o desenho, deixou de ser um ponto riscado. Entendeu? Porque você vai
reproduzir. É como se fosse um xerox. Então você não criou, você não assinou, aquilo não é seu, aquilo não tem um registro energético seu, nem da sua entidade. Né? É a mesma coisa você tirar um xerox de um desenho que alguém fez. Você copiou alguma coisa. Ali não tem a sua identidade, não tem o seu registro vibratório, não tem as suas insígnias, não tem nada que é seu. Então, vou pegar, então por que no Silúcio a gente fala para vocês não buscarem? Exatamente para quando o guia de vocês vierem, e gente, só é para os médios da hierarquia Temedá, tá? Que é a hierarquia iniciática do Seluz. Que vocês vão aprender a caligrafia espiritual, vamos dizer assim, né? Bem simbolicamente falando, que é os pontos riscados. Então vocês vão aprender a riscar os pontos, vão entender os significados, assim quando a gente é alfabetizado. A gente aprende a letra A, enfim, as consoantes, as vogais, a gente aprende a juntar, a gente aprende a ordem delas, o que é graficamente correto, o que não é. E obviamente que a espiritualidade tem uma amplitude um pouco mais de liberdade aí para agir dentro disso aí. Não é tão fechado como o nosso vocabulário, né? Porque a linguagem é extrafísica, é espiritual. Mas só para trazer uma ilustração para vocês entenderem. Mas assim, imagine, vocês vão lá, começa a ver os pontos que existem riscado. Aí, eu trabalho com tranca-rua. Aí eu vi na internet um ponto assim. Desculpa, esse não é o ponto do seu tranca-rua. Da entidade que desce na sua coroa. Exemplo. Cada um de nós temos a nossa caligrafia, não tem? Se a gente pegar um expert que estuda a caligrafia, ele é capaz de dizer se aquilo foi uma assinatura minha ou se não foi uma assinatura minha, né? Imagine isso em nível espiritual. Em nível de ponto riscado. Então, gente, existem tecnologia, existem maneiras de medir a energia, a vibratória, a frequência vibratória da entidade, a forma como ele escreve o ponto, alguns símbolos que são específicos daquele guia, e ele também pode ter uma liberdade para criar alguma marca registrada dele, que é a assinatura dele. Então, por isso, o ponto identifica o guia também. E digo mais, tá? Quando o guia risca, ele não... é como se ele não assinasse o nome completo dele. Porque ali está a identidade vibratória dele. Ele assina até onde a gente pode saber quem ele é. Mas não para a gente acessar a vibratória dele. Entende? Porque isso é para ele se proteger. Então, assim, por que a gente fala para não buscar? Porque vocês acabam se limitando, querendo decorar pontos, e quando o guia vem trazer o ponto dele, ele não consegue manifestar, porque a sua mente, a sua ânima, a sua personalidade já tem uma imagem gravada na mente dela, e a gente... é muito difícil a gente se libertar, né, gente? Quando a gente põe uma coisa na cabeça, a gente decora uma coisa e aquilo ali fica, e quando o guia vem, às vezes dificulta ele transpassar essa barreira que a gente mesmo impõe pra gente e pra ele. O guia poderia transpassar, mas não é interessante fazer isso de fora pra dentro. Então ele respeita a nossa limitação. Aí a gente pode atrapalhar todo um processo de estudo da lei de Pemba em nível de ponto riscado, tá? Então por isso a gente fala para não buscar. Pode buscar símbolos? Sim, é importante. Eu preciso entender o que significa o pentagrama. Qual a energia que o pentagrama movimenta? As próprias cores como símbolos. Os próprios ritos como símbolos. Isso aí pode buscar sim. E, obviamente, sempre trazer para os nossos estudos, seja os plantões ou seja os estudos, né, semanalmente, para a gente ir aparando as arestas. E não no sentido de bater o martelo da verdade, porque a verdade não está com a gente ainda. Mas da gente refletindo, tendo cuidado, essa cautela aí nesses nossos estudos. Deixa eu dar aqui. Aí pergunta se nós teremos algum estudo no Seluz. Sim, em níveis iniciáticos, tá, gente? Lei de Pemba, ponto riscado, isso aí é para médios iniciados. Então, realmente, estudam aí os símbolos, a estrela, o pentagrama, estrela de 5 pontas, estrela de 6 pontas. Todos esses símbolos que, geralmente, os guias que estão começando a firmar na coroa do médio, ele risca ali o preto velho e tal. Só que, assim, o médio iniciado não, ele trabalha no outro nível de caligrafia, em outro nível de lei de Pemba, que é muito mais profundo. Então eu diria que o médico que está começando a desenvolver é o técnico de enfermagem, é no máximo enfermeiro. E o médium iniciado, com conhecimento do lei de Pemba, que risca ponto junto com seu guia, com identidade, com destreza, com magismo ali, do médio alto magismo, ele é o médico cirurgião. Entende? Ele consegue compreender muito mais e muito mais além. Então ele trabalha com a coisa mais profunda. Isso de forma ilustrativa. E os símbolos, e o que é interessante, na medida que a gente vai firmando, os seus próprios guias, mentores, guardiões e protetores ali, eles vão te orientando, os símbolos que eles trabalham mais, né? Inclusive também de acordo com o conhecimento que você tem para oferecer. Porque pode ser que o mestre do Oriente trabalhe muito bem o símbolo, mas como você está tão desvinculado, desconectado da energia daquele símbolo, ele prefira não utilizar aquele símbolo,
porque ele não vai conseguir utilizar o instrumento dele, que é o médium, o medianeiro, para projetar o que aquele símbolo tem condição de fazer. Então ele utiliza, é mais ou menos assim, nós somos a ferramenta dos espíritos. Qual é a minha qualidade como ferramenta? É o que eu vou oferecer para ele.